Oi, pessoal, aquele recadinho de sempre. Esse vídeo ele é um corte. Se você quiser ver a prova inteira do PASSE 2023 para o primeiro ano do ensino médio, né, que é um programa seletivo aí para entrar na Federal do Mato Grosso do Sul, dá uma olhada na descrição. Se você quiser uma playlist com diversas questões do PASSE, ordenadas por assunto, playlists temáticas, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Então, PASSE 2023 para o primeiro ano do ensino médio para entrar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A evolução dos modelos atômicos contribuiu de sobremaneira para o desenvolvimento da ciência e o pensamento científico. Quando olhamos através de uma linha do tempo com suas datas aproximadas, figura 1, então, figura 1 está aqui, ó, linha do tempo, evolução dos modelos atômicos. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger. Tem datas aqui. Percebemos que praticamente todos esses modelos foram corrigidos e substituídos por outros novos. Analisando especificamente o modelo de Rutherford, então Dalton, Thomson, Rutherford, então analisando especificamente o modelo de Rutherford, que foi corrigido pelo modelo de Bohr, é correto afirmar que uma das falhas desse modelo atômico foi, então, falhas do modelo atômico de Rutherford. Então, tema da questão, né? Química geral, átomo e ligação química, modelos atômicos, conteúdo do primeiro ano do ensino médio mesmo aí. Se você não passou pela reforma do ensino médio que ficou tendo aula de vários nadas, né? Então, beleza. Alternativas aí. Então, qual foi a falha? Utilizar a mecânica quântica de Max Planck para explicar o modelo criado por meio da mecânica clássica e não considerar o elétron. Desconsiderar a descoberta do elétron, levando à construção de um modelo sem cargas. Não considerar o átomo, não considerar que o átomo era divisível e basear seu trabalho no modelo de Dalton. A construção de um modelo baseado no bombardeamento por partículas alfa a uma fina folha de ouro, sendo que esse experimento se mostrou inconclusivo, insustentabilidade do átomo na forma como foi representado, tendo em vista que o núcleo com carga positiva e elétrons com carga negativa em seu movimento levariam à desintegração ou ao seu colapso. Então, qual foi a falha do Rutherford? Falou de várias coisas, né? Quântica, elétron, divisibilidade do átomo, bombardeamento da folha de ouro, instabilidade do átomo. Então vamos lá, né? Trazer um zoom aqui da linha do tempo que ele colocou, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger, né? Ele colocou aqui evolução, esses modelos, quando a gente mostra eles assim em linha, dá a impressão que a ciência é essa coisa linear, tal, mas tem toda uma discussão que a ciência não tem esse avanço linear, progresso bonitinho, tem vários becos, várias idas e vindas, e acaba parecendo, né, quando a gente está vendo pela primeira vez, assim, que a ciência avança de forma linear, mas não é bem assim, tá? E não é trabalho, tipo, só uma pessoa, são grupos, por exemplo, o próprio Rutherford tinha várias pessoas ali trabalhando com ele, então não é uma pessoa só, como, modelo de Rutherford, beleza? Então tá, Dalton, bola de bilhar, resumindo aqui, né, os modelos atômicos que a gente está vendo. Então, Dalton, bola de bilhar, átomo rígido, maciço, indestrutível. Thomson descobriu os elétrons, né, então ele conseguiu ali nas ampolas de Crookes, tubos de raios catódicos, ver essas descargas elétricas, criou um modelo atômico para explicar essas descargas elétricas, que é o modelo de Thomson. Rutherford fez esse experimento que ele comenta aqui em umas alternativas, que é o bombardeamento de folhas de ouro com partículas alfa. Então ele pegava um material radioativo que emitia partículas alfa. Essa partícula alfa que era emitida, né, como se fosse um tiro, uma bala que sai do material radioativo, então esse material radioativo jogando partículas alfa. Essas partículas alfa colidiam numa folha de ouro. Ele esperava que, como essa partícula alfa tinha muita energia, elas iriam atravessar essa folha de ouro muito fina, da espessura de átomos. Então ele esperava que essas partículas todas fossem atravessar, que é como se fosse dar um tiro numa folha de papel. Essa é as palavras dele, é uma bala de canhão numa folha de papel, uma coisa assim. Só que aí o experimento não essas partículas alfa, elas não todas atravessavam. Algumas
sofriam alguns desvios pequenos e outras batiam na folha de ouro e voltava. Aí ele ficou muito em choque, né? Fazendo uma analogia aí mais ou menos com o que ele falou. É como se você desse um tiro numa folha de papel e a bala batesse na folha de papel e voltasse. Aí ele ficava em choque, porque esse experimento é totalmente contraintuitivo. E aí ele chegou num modelo atômico para explicar esse experimento, que havia o núcleo, né? Então essas partículas alfa, quando batia no núcleo, voltava, e quando elas passavam próximo do núcleo, elas desviavam. Só que como o núcleo é muito pequeno em relação ao átomo, a quantidade de partículas alfa que batia no núcleo e voltava, ou que sofria desvio, era uma quantidade muito pequena. A imensa maioria fazia o que ele esperava, que é passar pela folha de ouro, passar pelo átomo ali, atravessar. Então a maioria das partículas alfa, como se fosse a ponta da caneta aqui, atravessava esse átomo de ouro, né, ou de outro elemento, mas ele fez com ouro. Uma pequena quantidade batia no núcleo e voltava, e uma pequena parte passava próximo, sofria desvio. Estou simplificando e explicando várias coisas aqui. Modelo de Bohr, níveis eletrônicos, órbitas circulares, né, um modelo semi-quântico aí que ele já começa a quantizar, quantificar a energia, níveis de energia bem definidos. E o modelo de Schrödinger, modelo quântico mesmo, que a gente não estuda tanto no ensino médio, mas é o modelo quântico, que aí ele explica os orbitais, SP, ele explica o átomo de hidrogênio, tem um modelo para o átomo de hidrogênio que está aqui representado. E aí ele vai trazer esses orbitais SPD quando a gente faz distribuição eletrônica mais para frente. Beleza? Então eu fiz uma revisão zona rápida aqui só para a gente passar por cima. Então, a falha do modelo de Rutherford foi utilizar a mecânica quântica de Max Planck? Não. O modelo de Rutherford não usava mecânica quântica e não considerava. Eu já estou colocando outro. E não considerava o elétron como corpuscular? Não. O modelo de Rutherford considerava o elétron como corpúsculos ali, partículas ao redor do núcleo na eletrosfera. Então tem o núcleo vermelhinho, tem aqui o tracejado, que é a eletrosfera, né, do átomo. Então, núcleo e eletrosfera. O modelo do Rutherford fez isso. Ele considerava sim. E a falha dele foi utilizar a mecânica quântica? Não, não foi essa a falha. A gente vai ver qual que foi a falha. A falha foi desconsiderar a descoberta do elétron? Não, no modelo do Rutherford ele considerava os elétrons. A falha foi não considerar o átomo, não considerar que o átomo era divisível? Não. O modelo de Thomson foi o primeiro modelo que considerou o átomo divisível, porque ele conseguia tirar esses elétrons, né, as bolinhas azuis aqui no desenho. O modelo de Thomson conseguia tirar os elétrons do átomo, que ele fez os experimentos dos tubos de raios catódicos com descarga elétrica. E depois do modelo de Thomson, todos os modelos atômicos são divisíveis. Então, o do Rutherford também era divisível. Então, não foi essa falha. A falha foi a construção de um modelo baseado no bombardeamento por partículas alfa de uma fina folha de ouro. Então, o modelo atômico de Rutherford foi elaborado a partir disso. E isso foi a falha dele? Não. Sendo que esse experimento se mostrou inconclusivo? Não, esse experimento se mostrou conclusivo. A maior parte das partículas, né, com alta energia atravessava a folha de ouro igual ele explicava, igual ele esperava. Uma pequena quantidade sofria desvio ou deflexão, ele ficou chocado e aí ele propôs um modelo atômico. Foi um modelo atômico conclusivo, né? Esse experimento se mostrou conclusivo que havia a presença de núcleo nos átomos. E essa foi a falha dele? Não, nada a ver. A falha foi a insustentabilidade do átomo da forma como foi apresentado. Então, dessa forma como foi apresentado, o átomo era insustentável? Sim. Essa foi a falha do modelo de Rutherford, tendo em vista que o núcleo com carga positiva, que está aqui, e os elétrons com carga negativa em seu movimento levariam à desintegração ou colapso? Sim, pessoal, é exatamente isso. Essa foi a grande falha do modelo de Rutherford. Ele fez o experimento das partículas alfa na folha de ouro, chegou na conclusão que existe núcleo e eletrosfera, ele não explicou
o Rutherford, porque ele não se propôs, os experimentos dele não se propunha isso. Ele não explicou como esses elétrons estavam na eletrosfera, ele só cita lá um artigo de um outro cara falando, pode estar em órbita, pode estar ao redor ali do núcleo, em alguma trajetória e tal, mas ele não entra muito nessa explicação, ele foca no núcleo e os elétrons estão ali. E aí, qual que é a falha? A falha é que esse elétron é negativo, o núcleo é positivo, por que o elétron não colapsa, não cai, né? Porque não tem baixo e cima, por que o elétron não cai, entre aspas, ali, não cai, entre aspas, por que o elétron não vai para o núcleo e todos os átomos do mundo não colapsam e o mundo acaba, né? E aí essa é a falha, ele não explicava por que não fazia isso. E aí o modelo do Bohr, que veio na sequência, explicou por que o elétron não ia para o núcleo. Por que o elétron não vai para o núcleo? Porque aqui no modelo do Rutherford é como se fosse uma rampa. O elétron, que essa é meu dedo aqui, ó, tô olhando para a tela e para a câmera. Aqui está o núcleo, que está na ponta da caneta, aqui está o elétron. No modelo do Rutherford é como se fosse uma rampa. Você põe uma bolinha, a bolinha vai descer a rampa e vai para baixo. Isso no modelo do Rutherford. No modelo do Bohr, é como se fosse uma escadinha. Então tem níveis de energia com níveis bem definidos de energia. Como se fosse uma escada. O elétron, ele tem uma tendência, entre aspas, de descer e cair a escada? Tem. Só que quando ele está no degrau, o que seria o degrau dessa escadinha? Seria os níveis, as órbitas circulares, os níveis bem definidos de energia. Quando ele está nesse degrau, quando ele está nesse nível, ele está estável. E aí ele não tem essa tendência de ir para o núcleo. Então aqui é como se fosse uma rampa, o elétron vai para o núcleo, e no modelo do Bohr é uma escadinha, por isso que é um modelo que já é quântico. O que é o quântico aí? É a quantidade, é o quantizado de energia desses níveis bem definidos de energia, níveis quantizados, tudo bem? E aí, quando o elétron tá nessa órbita, ele tá estável, e aí, por ele estar estável, ele não vai para o núcleo. E aí tem os postulados, tal, ele fez várias fórmulas do Bohr para calcular a energia desses níveis de energia. E aí, depois, no Schrödinger, tem os subníveis de energia. Então, aqui tem os níveis, né? Nível 1, que é a primeira órbita, nível 2, que é a segunda, nível 3, que é a terceira. O Schrödinger, ele faz os subníveis. Aí no 1 tem o S, no 2 tem o 2S e o 2P. O S e o P são subníveis. Então o Bohr introduz níveis de energia e o Schrödinger subníveis. Nesses subníveis o elétron está estável ali, por isso que ele não vai para o núcleo. E aí eu vou colocar aqui uma animação para você ver agora o que aconteceria com o elétron se o átomo fosse dessa forma aqui. Ele não é, né? Porque senão todo o universo ia colapsar, os átomos do universo. O que iria acontecer? O elétron ia fazer um movimento aqui em espiral e ir se aproximando, se aproximando, se aproximando e colidir e colapsar no núcleo. Vamos colocar de novo, ó, o elétron fazendo esse movimento em espiral, e aí o elétron fazendo esse movimento em espiral, ele libera, ele emite energia, radiação síncroton, luz síncroton, ele emite radiação e aí ele ia perdendo energia por causa de uma coisa muito conhecida já da física, que era do movimento acelerado de elétrons de emitir radiação síncroton. Beleza? Mas é mais já curiosidade já. Importante o modelo do Rutherford, do jeito que ele foi apresentado, era insustentável. Teve que vir o modelo do Bohr. Aí por isso que o modelo do Bohr, ele também é conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Então como que ficaria? Ficaria Dalton, Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr, Rutherford-Bohr e Schrödinger. Então esse modelo ficaria conhecido como Bohr ou Rutherford-Bohr e depois de Schrödinger. Isso aqui seria o que aconteceria se o átomo fosse dessa forma, com elétrons ali sem ter esses níveis bem definidos de energia. Beleza, entendeu? Legal, né? Então uma questão difícil, tá? É uma questão que pegou um tema bem específico aí de modelos atômicos, que é a falha do modelo de Rutherford. No ano de 2023, isso daí caiu para o segundo ano do ensino médio no vestibular seriado aqui de São Paulo. Então,
Então tá virando uma tendência aí, né? O pessoal da VUNESP perguntou, o pessoal da FAPEC perguntou, ficar esperto, ficar de olho nisso. Uma sugestão aí de exercício que eu deixo para você, além desse do Provão Paulista, se você quiser ver de uma outra abordagem a mesma questão, é essa pergunta do ITA 2024, primeira fase, que vai cobrar aí diversos tópicos sobre os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger também. Beleza? Então dá uma olhada nessas questões aí que você pode se aprofundar. Isso se você estiver vendo o corte. Se você estiver vendo a prova inteira, vamos ver as 5 questões e depois você vai para o exercício. Beleza? Vamos para o próximo?